Eu gostaria de salientar que a dengue grave ela é mais comum em algumas faixas etárias, como criança, o idoso com comorbidade e as mulheres, sejam elas grávidas ou aquelas mulheres que estão menstruadas e que têm aí uma quantidade maior de sangue menstrual. Esse dado é extremamente importante porque é um dado que a gente tem observado, que ultimamente as mulheres, elas são um grupo de risco para uma doença mais grave. Olá, a dengue não desiste do Brasil, nem de Ribeirão Preto, nem das áreas tropicais e subtropicais. E com o aquecimento global, outras áreas no mundo podem ter também a visita deste mosquito que insiste em morar em Ribeirão Preto. Professor Benedito Fonseca, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Professor, a dengue do ano passado foram de milhares de casos. Este ano também não parece ser diferente. A preocupação que o senhor estava dizendo é com relação aos sorotipos. Eu queria que o senhor explicasse quantos são e por que o senhor tem essa preocupação em 2025. Olha, Marcos, o que nós devemos saber é o seguinte: existem 4 sorotipos de dengue. Significa, existem 4 tipos de vírus que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. O que acontece? Quando nós temos a infecção por qualquer um desses sorotipos, nós podemos ter uma infecção de pouca gravidade, mas a gente pode ter uma infecção também de uma gravidade muito maior, inclusive levando ao óbito. Como você disse, né, que dengue não deixa Ribeirão Preto em paz, o ano passado nós tivemos mais de 40 mil casos confirmados da doença e nós tivemos 23 óbitos. Tá? O ano passado nós tivemos a dengue causada por 2 tipos de dengue, o dengue 1 e o dengue 2, sendo que o dengue 1 já estava diminuindo a sua importância e o dengue 2 aumentando. Talvez seja essa situação em que a gente vá encontrar Ribeirão Preto no ano de 2025, com um adicional, que é um novo sorotipo, que é o dengue 3. O que acontece com os dengues, né? O que acontece é o seguinte: nós temos uma infecção por um dos sorotipos, digamos por um, nós nunca mais vamos ter a infecção por esse sorotipo. Entretanto, se nós tivermos uma infecção por um sorotipo diferente do 1, quando nós tivermos essa segunda infecção, existe uma possibilidade de que nós tenhamos um caso mais grave da doença. Então, o que acontece? Nos últimos 15, 16 anos, a gente tem tido infecções somente pelo 1 e pelo 2. A gente não tem tido infecção pelo dengue 3. Então, nós temos uma grande parte da nossa população que já teve a infecção pelo 1 e pelos 2 e que, se tiver agora a infecção pelo dengue 3, pode, não significa necessariamente que vai ter, mas pode ter uma doença mais grave. O que a gente espera, e né, na verdade é uma esperança que a gente tem, é que o número de casos deste ano não seja tão grande quanto foi do ano passado. Mas existe um medo, né, um receio nosso, do ponto de vista médico, é que se as pessoas forem infectadas pelo dengue 3, elas tenham uma forma mais grave. Tá? Então, por isso é que a gente tem que fazer esse alerta para a população da importância da dengue, como que ela é transmitido, quais são os sintomas e como que a gente tem que cuidar para que a gente não seja infectado pelo vírus. Professor, quando o senhor fala em dengue, tipo 3 mais grave, o senhor está falando da possibilidade de morte da vítima do mosquito? Exatamente. Assim, o que a gente tem, no ano passado nós tivemos 23 óbitos. Né? Nós já temos, esse ano, só em janeiro, 5 óbitos em investigação. Entende? Então, se a gente tiver essa infecção pelo dengue 3,
né? Ou mesmo pelo dengue 2, que estava aumentando a importância dele no ano passado, né? A gente pode ter, sim, casos mais graves, e esses casos mais graves podem evoluir para o óbito. O importante é que Ribeirão Preto tem uma infraestrutura de saúde que está treinada a fazer o diagnóstico de dengue. E a população tem que saber o momento de procurar quando a dengue se tornar mais grave. Mas, professor, antes da gente entrar num quadro aqui, eu fiz um levantamento aqui no Hospital das Clínicas. Em 2023, foram 29 internações por dengue. E em 2024, 280 e poucos casos. Ou seja, um aumento substancial. Para vir para o Hospital das Clínicas não eram somente casos graves. A estrutura de leitos para atender um eventual crescimento de casos graves, como o senhor teme, em razão do soro tipo 3? Nesse momento, nós temos uma infraestrutura na cidade de Ribeirão Preto, né, para atender os casos graves. Mas isso num número pequeno de casos graves. Se esse número aumentar muito, aí não vai depender só do Hospital das Clínicas. A gente pode, inclusive, fazer um ambulatório de atendimento dos casos de dengue. Podemos, por exemplo, separar leitos na nossa enfermaria para que os pacientes sejam internados, né? Mas aí vai também depender da infraestrutura que a própria Secretaria de Saúde de Ribeirão deverá estabelecer para atender os casos graves. Então, a dengue, ela é realmente uma doença que desestabiliza o serviço público de saúde. Por quê? Porque é uma quantidade muito grande de pessoas para serem atendidas e muitas vezes a própria infraestrutura de saúde não dá conta de atender essas pessoas de uma maneira adequada. Então, vamos pedir ao senhor que o senhor comente este quadro, que é da Prefeitura, quadro fornecido pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Lá no nosso canto esquerdo aqui da TV, suspeitos 3.448 notificações. Exatamente. Esses são os casos que são suspeitos, que tiveram, de alguma maneira, sintomas que podem estar associados à dengue. Não significa que todos eles são positivos. Mas digamos que seja, sei lá, em torno de 50%, a gente vai ter mais de 1.500 casos positivos ali. Entende? Então, isso já mostra para a gente que a gente tem, já em janeiro, nós temos um número de casos muito grande e nós sabemos dos anos que se passaram, né? Inclusive tem esse gráfico aqui no canto inferior direito, mostrando que o pico da doença é em torno de março, abril, e aí começa a cair até que em junho praticamente a gente não tem um número de casos muito grande. Então, se nós estamos partindo de um caso muito elevado, de um número de casos muito elevado agora em janeiro, você imagina como será em março e abril. Então, é possível sim que nós tenhamos uma epidemia de grandes proporções, né? Todos nós esperamos que não seja das mesmas proporções da do ano passado, né, com mais de 40 mil casos, mas, de qualquer forma, nós temos que estar alertas no sentido de que a gente pode, nesse ano, experienciar aí uma epidemia de grandes proporções, e isso, sem dúvida alguma, vai impactar em todo o setor de saúde, desde o setor primário, lá de atendimento nas UPAs e UBSs, como também nos casos graves, em situações onde o paciente precisa ser internado, seja em enfermarias ou em terapia intensiva. Bom, professor, o senhor narrou aqui uma preocupação com relação à possibilidade do tipo 3 prevalecer em Ribeirão Preto e na região em 2025. Quais são esses sintomas? E como é que a gente identifica se é um caso grave ou não? Olha, Marcos, os sintomas, seja pelo 1, pelo 2, 3 ou 4, eles são semelhantes no início da doença. Então, é aquele paciente que vai ter uma febre alta, ele vai ter muita dor no corpo, vai ter muita dor de cabeça, caracteristicamente uma dor atrás dos olhos, pode ter náusea, né? Pode ter vômito, pode ter diarreia, tá?
Isso é o que a gente observa no início, nos primeiros 3 dias de doença, tá? Só que a dengue é uma doença que ela evolui muito rápido para uma gravidade maior. Mas antes de evoluir para a gravidade, ela tem alguns sintomas que a gente tem que ficar atentos, porque apareceram esses sintomas, eu tenho que rapidamente procurar o serviço de saúde. Os sintomas são, em geral, vômitos que você não consegue parar de vomitar. Assim, você não tem como parar de vomitar. Uma dor abdominal muito importante, né? Sangramentos de pequena monta, que aí é sangramento, por exemplo, é o sangramento no nariz, o sangramento da gengiva. Nas mulheres, por exemplo, a menstruação que veio numa hora que não era para ter vindo, ou se elas estiverem menstruadas, é uma quantidade de menstruação, de sangue menstrual, muito maior do que o normal, né? E, principalmente, outras coisas que a gente tem que levar em consideração, principalmente em criança. Se a criança não está mudando muito, ficando deitada o tempo todo, ficando ali que não consegue fazer nada, né? Isso chama letargia. Então, se a pessoa estiver assim, essa pessoa tem que procurar rapidamente. Ou então, o oposto disso, a pessoa está irrequieta, a pessoa fica o tempo todo, não tem uma posição que seja adequada para ela ficar bem, ela também tem que procurar atenção médica, porque lá vai se fazer toda a avaliação se está desidratada, porque o dengue é uma doença que desidrata muito rapidamente. A gente tem que olhar também, por exemplo, a pessoa não está fazendo xixi tanto quanto ela fazia antes, isso também evidencia aí uma desidratação. Então, é nessas situações em que a pessoa tem que procurar realmente uma atenção médica, por isso que significa que a dengue está sendo mais grave. Aí lá ela vai ser atendida, eu acho que é interessante falar até para o médico que você está sentindo isso, né, que a pessoa está sentindo isso, porque aí ele vai fazer o tratamento adequado. E o tratamento adequado não tem outra coisa nesse momento, é uma hidratação na veia de uma maneira bastante vigorosa. Professor, o senhor já teve dengue? Não, eu não tive dengue, ainda bem, mas eu cuidei de muitos pacientes com dengue e eu sei que dengue é uma doença que realmente atrapalha muito a vida do paciente. Bom, eu tive Covid, bastou uma noite, no dia seguinte já me sentia bem, mas quando eu tive dengue, olha, uma semana de o que eu estou fazendo nesse mundo. Olha, foi muito importante você ter colocado isso, viu, Marcos? Porque é o seguinte, porque a gente fala muito da dengue, demora em torno aí de uma semana e realmente o paciente fica muito ruim. Mas lembrar o seguinte, muitas pessoas, principalmente idosos, né, principalmente quem tem pacientes com alguma doença crônica e crianças, a dengue passa essa fase mais grave, vamos dizer que a possibilidade aí de ter uma doença grave, mas a recuperação, até a pessoa voltar a se sentir ela mesma, como isso é os pacientes que dizem para mim, doutor, quando é que eu vou me sentir como eu era antes da dengue? Pode demorar de 2 a 3 até 4 semanas, dependendo da idade do paciente. Professor, tem algumas doenças crônicas mais suscetíveis ao mosquito, à dengue? Sem dúvida. Na verdade, a dengue, todo mundo está suscetível. Por quê? Porque a dengue depende da picada do mosquito que está infectado com o vírus dengue. Agora, tem algumas populações que são mais suscetíveis ou elas têm uma propensão maior a ter doença grave. São os idosos, então ali acima de 60 anos, são as crianças, principalmente as crianças abaixo de 7 anos, as grávidas, né? E as pessoas que têm, como você colocou, as doenças crônicas. Pessoas, por exemplo, que têm doença hepática, pessoas que têm doença pulmonar, pessoa que tem doença cardíaca, os pacientes com diabetes. Então, todos esses são várias as doenças que podem levar a uma dengue mais grave. Então, esses pacientes também, quando eles chegam para mim, eu olho eles de uma maneira diferente. Eles têm que ser cuidados de uma maneira diferente, com uma atenção maior, porque existe sim uma propensão de eles evoluírem para um quadro mais grave da dengue. Professor, apesar de se falar de dengue aqui há anos,
a impressão, de modo geral, de que parte da população não dá importância à doença até que tenha. Por que o senhor acha que isso acontece? Eu acho, Marcos, que, na verdade, o que acontece é que a doença, ela é muito importante, ela atinge um grande número de pessoas, mas o número de óbitos é pequeno comparado com outras doenças. Então, as pessoas tendem a não darem muita atenção para a dengue, mas, como você mesmo disse, quem já teve dengue sabe que a gente tem que se preocupar porque é uma doença que debilita muito a gente. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, saber os sintomas que são característicos da dengue, procurar atenção médica. O médico vai definir se eu preciso tomar o soro na veia ou ir para casa. Se a gente for para casa, né, se nós tivermos dengue e for para casa, a gente vai ter que tomar, numa população aí de 60, 70 quilos, vai ter que tomar em torno de 4 a 5 litros de líquido por dia. E o ideal é que seja que 1/3 mais ou menos disso, em torno de 1,5 litro a 2 litros, seja de soro de reidratação oral. O soro de reidratação oral é aquele saquinho que tem nas unidades básicas de saúde, o próprio médico vai fornecer isso e você faz em casa esse soro e você toma 1/3 do número da quantidade de líquido que você vai ter que tomar durante o dia, você toma em soro de reidratação oral. Tá? A outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é o seguinte: a dengue dá uma dor no corpo muito grande, uma febre muito elevada. Para combater esses sintomas, a gente tem que usar ou dipirona ou paracetamol. Tá? Nós não podemos usar nada que tenha aspirina ou ácido acetil salicílico e nós não podemos usar nenhum anti-inflamatório. Tá? Mesmo o paracetamol, a gente tem que usar 3 comprimidos por dia só. Tá? Não pode passar de 3 comprimidos. Então, o que a gente sempre fala para fazer é, faz um comprimido de dipirona, aí depois de umas 4 a 6 horas faz o paracetamol, depois de 4 a 6 horas faz dipirona e paracetamol. Então, vai alternando o uso de dipirona e paracetamol, que eles são extremamente seguros, tá? E vão fazer as pessoas se sentirem um pouco melhor. Mas o mais importante é a hidratação. Então, isso para uma pessoa de 60, 70 quilos. Isso, exatamente. E se for criança? Se for criança, aí o médico vai dizer para você, ó, tem que tomar tantas gotas disso ou tantas gotas daquilo, entende? Então, por isso que é importante procurar atenção médica, porque o médico é que vai definir para você qual é a dose do medicamento que você pode tomar. Tá? Mas uma coisa é importante, não tome nada que tenha ácido ácido acetil salicílico, né? O famoso AS, e nada que seja um anti-inflamatório, que a gente chama de anti-inflamatório não hormonal. Agora, professor, a dengue, como o senhor disse, tem vários estágios da pessoa se sentir. Ela sentiu alguns sintomas leves, ela toma remédio ou não? Não, ela toma, ela pode tomar. Na verdade, assim, ela tem, por exemplo, tem a febre, tem lá dor no corpo, né, uma dor de cabeça, ela toma dipirona, mas o importante, Marcos, é procurar um médico para fazer o diagnóstico. Porque se você fez o diagnóstico, então aí eu vou falar, ó, você precisa tomar, além da dipirona, além do paracetamol, você vai precisar tomar em torno de 3, 4, 5 litros de líquido por dia, tá? E isso que vai fazer com que a doença seja tratada adequadamente e não evolua por um caso grave, tá? Porque se a gente não fizer a hidratação adequada, existe uma chance muito grande das pessoas evoluírem para um quadro mais grave. Dengue não tem nenhum remédio milagroso que trate a dengue, mas a gente tem um tratamento que é razoável, que é a hidratação, seja por boca quando a dengue não está tão grave, ou seja com soro na veia quando o paciente está grave. Professor, vacina. Olha, na verdade, muito importante isso que você colocou, porque a gente, na verdade, tem que impedir a pessoa de pegar dengue. Tá? Existe hoje 2 vacinas disponíveis para
imunização contra a dengue. A mais importante, que tem sido usada mais recentemente, que é melhor no sentido de que são 2 doses apenas, ela pode ser administrada para pessoas de 4 até 60 anos, é uma vacina que também foi liberada pelo Ministério da Saúde para uma população entre 10 e 14 anos, porque essa população é a população que tem maior chance de pegar dengue e tem maior chance de ser hospitalizada. Então, é muito importante, né, para quem tem filhos nessa faixa etária, que levem os seus filhos para serem vacinados. Eu disse que ela pode ser usada até os 60 anos, mas isso, ela hoje, teoricamente, só é encontrada nas clínicas de vacinas particulares. Mas mesmo assim, a nossa experiência é que essa vacina sumiu do mercado. Por quê? Porque a companhia que fabrica essa vacina, ela não tem condição de suprir o mundo inteiro. Então, ela vende para o Brasil uma quantidade muito pequena de vacinas, e assim como ela vende uma quantidade pequena para outros países. Não é que o Brasil não está comprando porque não pode, é porque a capacidade de fornecimento dessa empresa não é da melhor possível. É uma empresa grande, mas a quantidade de vacina necessária no mundo também é muito grande. Mas é extremamente importante que as crianças de 10 a 14 anos sejam vacinadas. Por quê? Porque elas têm chances de ter uma doença grave. Além disso, elas podem servir de fonte de infecção para outras pessoas da família. Particularmente se o mosquito picar elas, o mosquito se infectar e transmitir para outras pessoas. Particularmente se for aquele idoso, né? O avô, a avó, que podem, além dele, dos 10 ou 14 anos, ter também uma infecção mais grave. Então, existem aí 2 coisas muito importantes. É grave a situação, né? É grave a situação, mas existe essa vacina, gente. Vamos levar as crianças de 10 a 14 anos para serem vacinados contra a dengue. Não, o grave que eu estou dizendo é o seguinte, essa menina ou menino que, de 10 a 14 anos que foi picado, passou a estar doente, quando ele vai para casa em um outro mosquito, pica ele, vai no avô, no pai, está levando... Exatamente, ele está, na verdade, espalhando a infecção. Espalhando a infecção. E veja só, né, o que é muito interessante é que esse mosquito, ele precisa picar a gente, precisa do nosso sangue, para que ele coloque uns ovos dele que sejam viáveis. Então, ele vai picar a gente 5, 6 vezes. Né? E não precisa picar só eu. Se eu estou infectado, ele pica eu, ele pica meu filho, pica minha esposa, pica meu pai, minha mãe, meu avô. Ele vai picar quem tiver ali do lado. Então, no momento que ele está infectado, ele pode passar a infecção para todo mundo. Então, se eu protejo uma criança, e essa criança é a criança que vai na escola, ela vai brincar no parquinho, ela pouco se importa se ela foi picada ou não, ela pode ser infectada e levar a doença para dentro de casa. Então, na rede pública, dos 10 aos 14, tem vacina? Tem vacina e devem ser vacinados. Todas as crianças nessa faixa etária devem procurar as unidades básicas de saúde, as salas de vacina nas unidades básicas de saúde para serem vacinados. E fora dessa faixa etária, particular, mas está difícil encontrar. Está difícil encontrar. Isso é uma coisa que a gente recebe o tempo todo. Eu falo assim, não, precisa vacinar para dengue. Aí o pessoal, mas onde eu encontro isso? Porque não tem. As clínicas de vacinas estão com uma quantidade muito pequena. Muitas vezes as pessoas vão lá e fazem a reserva da vacina e quando a vacina chega, a própria sala de vacina chama a pessoa para ser vacinada. Bom, professor, o senhor falou da vacina, da dificuldade em encontrar fora a faixa 10 a 14 que pode ir no serviço público. E o Daniel Menezes fez essa arte aqui para falar sobre como eliminar o mosquito. O que o senhor fala a respeito de como a gente deve atuar? Bom, Marcos, a gente já falou que assim, está difícil de encontrar vacina. Pois é. A vacina será a solução para o controle da dengue. A gente tem o Instituto Butantan com uma vacina para dengue que aparentemente é muito boa e que submeteu a Anvisa à liberação para comercialização dessa vacina.
Então, se a Anvisa aprovar, possivelmente nós teremos aí 2 vacinas muito boas que a gente possa fazer o uso para combater a dengue. Agora, enquanto nós não estamos lá, né, a gente deve se preocupar com o controle do mosquito, tá? E esse mosquito, ele é muito importante no sentido de que ele foi, eu vou chamar aqui, domesticado. Na verdade, ele é um mosquito que ele adora o ser humano. E ele vive, então, na nossa casa, ou se ele não está dentro da nossa casa, ele está ali do lado de fora, no quintal, tá? E, como eu disse, ele precisa picar muitas vezes para que os ovos, para que ele mantenha a população dele sobrevivendo. O que a gente tem que fazer nesse momento é tentar controlar a população de mosquito. Por quê? Controlando a população de mosquito, a gente vai diminuir a transmissão da doença. E essa arte que o Daniel fez mostra realmente ali os principais pontos que a gente tem que levar em consideração para diminuir a população de mosquito. Então é manter realmente a caixa d'água sempre limpa e tampada, olhar as calhas, ver os pratinhos lá de plantas, né? Não deixar com água, os bebedouros de cachorros e gatos, se eles serem limpos, não é só limpo, não, tem que dar uma esfregadinha nele ali para tirar a possibilidade dos ovos, né? A gente tem que olhar os ralos. Então existe essa coisa que o Ministério fala, separe 10 minutos por dia ou por semana, alguma coisa, para dar uma olhadinha ali, né, para ver se você não encontra os criadores. Porque se você encontrar os criadores e você acabar com esses criadores, existe uma chance muito grande de você não ser infectado. O que é importante também é, a hora que você fizer isso, converse com o seu vizinho. Fala, vamos fazer isso também, vamos fazer isso junto. Por quê? Porque esse mosquito, ele voa por cima do muro, entende? Se eu fizer tudo certinho, mas o meu vizinho não fizer, e lá tiver o criador, ele vai picar tanto o meu vizinho quanto a gente. Então, precisa de a população toda estar envolvida no controle da população desse mosquito, né? Além disso, a gente tem que sempre cobrar do poder público, e isso a gente vê isso muito na mídia, o pessoal da Secretaria de Saúde fazendo mutirões para retirar tudo que é entulho. Isso é uma coisa que eles podem fazer do lado de fora da nossa residência. Mas dentro da nossa residência, a gente tem que fazer a nossa parte. E mesmo quando os profissionais de saúde forem vistoriar a nossa residência, a gente certificar que eles são mesmo os profissionais de saúde, e se forem, deixa eles entrar, porque eles até têm mais experiência do que a gente em olhar onde tem criadouros e o que fazer para acabar com esses criadouros. Muito bem. Eu conversei com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Benedito Fonseca, um dos maiores especialistas em dengue do Brasil, falando sobre a preocupação dele em que em 2025 tenhamos casos mais graves da doença em razão da entrada do sorotipo 3 e que a população, pelo menos de Ribeirão Preto, tem uma maior parte que já foi contaminada pelo tipo 1 e tipo 2. E o 3 pode agravar a situação e, com isso, aumentar a demanda no serviço público. É isso, professor? Exatamente. Você resumiu muito bem, Marcos. Muito obrigado, professor. Eu espero vocês no próximo HCcast para falar sobre saúde. Até lá.